disponibilizar para o mercado, ainda você não tem assim para atender todas as idades. Já o Wii já nasceu já para jogos bem mais fáceis, buscando um público adolescente, pré-adolescente, não que adultos não joguem, lógico que jogam. Agora, é um jogo bem mais fácil, mais plug and play, uma coisa que você não precisa pensar muito, aquela coisa meio totalmente intuitiva, entendeu? Bem beabá. É diferente hoje dos jogos também, por exemplo, o Xbox 360, entendeu? Que já são jogos já que tem uma game engine maior, né? Uma qualidade sonora super bacana, uns frames bem já trabalhados, né? Mas são públicos bem diferenciados, né? Mas todos têm como objetivo final Play for Fun. Lembrando, hoje no programa For All Games, a grande bomba da Microsoft International, em particular a América, aí, em relacionado ao mundo live, ok? Não percam. Mais notícias? Tem aqui uma notícia legal, que justamente vai bater legal o que você vai dizer sobre a Sony. A questão que a Sony está se comprometendo, que falaram, né, que a Sony não está se comprometendo muito com o aparelho e tudo mais. E a parte diretora da Sony, direção da Sony, está falando que o PlayStation 3 não é um console para um ano e meio. A gente está pretendendo se comprometer com o aparelho por pelo menos 10 anos, né, André? Legal, né? Essa afirmação do pessoal, né? E agora trazendo aí a parte finalizando essa parte de releases internacionais de pautas aí sobre, particularmente o PlayStation 3, infelizmente gostaria de citar aí o prejuízo que a Sony agregou aí para os seus cofres nesse primeiro trimestre de 2007. Em particular, não só pelo PlayStation 3, existem posições e vários meios de comunicações que insistem em colocar isso. Mas são N fatores que levaram a esse prejuízo. O PlayStation 3, obviamente, é um dos cases que ainda não deram certo e que consumiram muitos dólares da Sony International para viabilizar o console e adequar ele dentro da realidade, inclusive tanto da Sony Network, como da parte de produção de jogos, dos softwares, das ferramentas para produção dos jogos, né, para os produtores, as produtoras e acessórios em geral. Mas lembrando que também a Sony, infelizmente, ela teve um problema no começo do ano, final do ano passado, esse primeiro trimestre, segundo trimestre também, primeiro semestre, vamos dizer assim, em função de problemas com baterias, principalmente para notebook. Não sei se você chegou a ter esse conhecimento. O notebook deu problema. A bateria superaquecerem ou mesmo explodirem. Inclusive eles estavam em parcerias com a Dell, Toshiba, e tiveram vários problemas e problemas sérios, né? Principalmente nos Estados Unidos e no Japão. E tudo isso, né, meio que comprometeu assim, a imagem da Sony Corporate, né, a nível internacional, pela qualidade dos produtos, etc, etc. Além da direção da própria empresa, onde teve, né, a transição do presidente internacional, né, que é o... Ken Taraji, que foi aposentado. Ele permanece no conselho da Sony, alguma coisa? Então, não, na verdade, o Kitaraji, ele está mudando de foco. Ele estava naquela parte de divisão de games, está indo para outra administração. Ele não saiu da Sony. Então, mas assim, é um momento assim que todas as empresas também estão tendo assim uma mudança, mesmo a nível de quadro de funcionários, estratégias e a produção, a pesquisa de novos produtos aí. E eu gostaria de informar então que a Sony, voltando à parte da informação, que aí gostaria que vocês comentassem também, que a Sony registrou no último trimestre de 2007 o prejuízo mais elevado em 4 anos, com a fabricante nipônica de produtos eletrônicos a ser penalizada pelas fracas vendas, principalmente do console PlayStation 3. Os prejuízos da Sony chegaram em torno de 70 milhões, de ienes, né, moeda corrente no Japão. Ou seja, cerca de 150 milhões de dólares. Uns falam em 150, outros 200, outros 250 milhões de dólares,
que teve esse handicap negativo aí da Sony nos seus balanços. Os analistas consultados, inclusive essa posição foi passada pela Bloomberg essa semana, né? Estava todo mundo esperando. Em contrapartida, 2 semanas atrás, se não me falha a memória, a Nintendo colocou aí seu balanço super positivo, superando as expectativas, juntamente com a Google, etc, etc. Inclusive ações bem valorizadas aí na Bolsa de Valores, inclusive no caso da Google, a Nasdaq. Ok? Os analistas consultados pela Bloomberg aguardavam que a Sony registrasse prejuízos, mas foram bem menores do que o esperado. Os caras esperavam mais ainda, os caras estão querendo também queimar os caras. Não sei se é uma real, mas é meio complicado. Eles falam que essa fraca performance deve-se às reduzidas vendas, obviamente, eles sempre insistem no PlayStation 3. Não é só isso, né? Lembrando que a Sony ela não vende só videogame, né? Ela tem uma grade enorme de produtos eletroeletrônicos, de tecnologia, etc, etc. E foi, inclusive ela traz um paralelo com aí, que ela tá para cada PlayStation 3 vendido, 3 Nintendo Wii são vendidos no mercado norte-americano, que em torno de 500 mil unidades foram vendidas desde o lançamento no mercado norte-americano até o início deste mês, né? E que a divisão da Sony está preocupada com o ano fiscal e inclusive os atrasos na introdução de acessórios e do próprio PlayStation Home, né? Eles estão apostando muito no PlayStation Home e também na network da Sony, né? André Rodolfo, o que você tem achado, vocês também como usuário do PlayStation 3, qual a posição de vocês? Vocês concordam que realmente a Sony, o PlayStation 3, assim, não chegou nas expectativas que vocês esperavam? Vocês estão satisfeitos com o PlayStation 3? Lembrando que o PlayStation 3 foi lançado em dezembro de 2006, quase 6 meses, né? Novembro no Japão, mas no mercado americano foi em dezembro, é isso? Foi mês de novembro. Novembro também, que a gente... Isso. Vocês estão satisfeitos com o PlayStation 3? Vocês que têm PlayStation 3, você, André Rodolfo de Lima e Sandro, gostaria que você desse as posições de vocês em relação à network da Sony, aos jogos e inclusive também ao mundo Sony, né? Vocês dessem posição para ver se bate com o que está sendo distribuído, né, pelas agências de imprensa all over the world. Não tem como a gente negar, né, que está ainda fraco, né, a posição online da PlayStation, acho que está bem limitada, né, a quantidade de jogos, é o que todo mundo tem reclamado, né, a gente acompanha no PS3 Fórum, é uma das posições acho mais fortes, essa limitação dos jogos, os recursos do aparelho, mas a princípio estão se desenvolvendo, né. A gente tem aí o anúncio dessa atualização 2.0, que já vai incluir uma série de melhorias, né, e assim, como é um console para mim recente, então assim, não tem muito o que desenvolver, e assim, comparado a outros consoles que a gente não tem como comparar, que já tem um ano e meio, né, fica difícil traçar algum comentário, mas assim, eu aposto no PlayStation 3 e com certeza tem muito o que desenvolver, né? Mas você acha, dentro dos jogos que foram lançados, você acha que o PlayStation 3 é o melhor console? Qual é o melhor console para você que tem, inclusive, o Xbox 360, o PlayStation 3 e teve a oportunidade de jogar o Wii? Particularmente, como eu sou mais voltado para tecnologia, né, e ter esses recursos, nova geração, eu opto pelo PlayStation 3 ainda, né? Ainda com essa certa limitação que ele está apresentando, o que já tem de jogo hoje no mercado, acho que já dá para ter uma noção do que ainda vem por aí, né? Então, assim, eu confio aí no PlayStation 3, né? O Júnior de Botafogo fala que o Wii está comandando as vendas nos Estados Unidos. Realmente, Júnior, é um prazer estar recebendo você aí de Botafogo, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vai estar o Pan-Americano logo mais aí, aloha para vocês. E o Wii está detonando mesmo. Até que ponto, não sei também, porque o mercado aí de vendas é um mercado bem complicado e bem complexo, entendeu? Sabe, às vezes joga uma ideia e não é tudo isso, tá? Deixa eu ver, o que eu entendi, né, que você falou é o seguinte, tem uma proposta mais maximizada do console, de consoles de videogames. Você acha que o PlayStation 3, então, ele atende suas necessidades
que está dentro assim da tecnologia de ponta de hoje que nós estamos buscando e viver esse ano? Acho que além do de hoje até, viu? Tem muito mais que hoje.